O Supremo Tribunal Federal retomou nesta quarta-feira o julgamento sobre o compartilhamento de dados pela Administração Pública Federal. O decreto presidencial de 2019 institui o Cadastro Base do Cidadão e o Comitê Central de Governança de Dados. Ele permite o compartilhamento de informações como nome civil ou social, data de nascimento, filiação, naturalidade, nacionalidade, sexo, estado civil, grupo familiar, endereço e vínculos empregatícios. Também inclui características biológicas e comportamentais, como a palma da mão, as digitais dos dedos, a retina ou a íris dos olhos, o formato da face, a voz e a maneira de andar e atributos genéticos com características hereditárias. Além disso, contém dados como CPF, CNPJ, título de eleitor, PIS, entre outros. O Conselho Federal da OAB e o Partido Socialista Brasileiro questionam o decreto no Supremo Tribunal Federal. Sustentam que esse compartilhamento é uma espécie de vigilância massiva e de controle inconstitucional do Estado, em violação dos princípios da privacidade, da proteção de dados e da autodeterminação informativa. Ainda alegam que a interligação de informações, as lacunas e as falhas estruturais do decreto geram insegurança ao cidadão, que passa a temer potenciais riscos com o uso indevido dos dados e a não confiar nos mecanismos atuais de proteção de dados da administração pública. Nessa quarta-feira, o julgamento foi retomado com a continuação do voto do relator das ações, o ministro Gilmar Mendes, que trouxe uma perspectiva da evolução do conceito de privacidade na jurisprudência do Supremo. Gilmar Mendes ressaltou no voto como o tema é tratado em outros países. No Reino Unido, por exemplo, observa-se que as disposições da Lei Nacional de Proteção de Dados, Data Protection Act, são concretizadas em múltiplos níveis, com guias e documentos orientativos, como o Digital Economy Act, que determina que cada ministro expeça um código de conduta para o compartilhamento de informações no âmbito de suas atribuições, e o Data Ethics Framework, que traz orientações bastante pragmáticas para serem utilizadas no dia a dia dos servidores públicos. Assim, votou pela procedência parcial das ações, para dar interpretação conforme a Constituição. Para Gilmar, o compartilhamento de dados entre os órgãos da administração pressupõe que haja um propósito legítimo, específico e explicitado para o tratamento de dados e que seja limitado ao mínimo necessário para que atenda à finalidade informada, que haja publicidade entre as hipóteses em cada entidade governamental e compartilhe ou tenha acesso a banco de dados pessoais. Quanto ao controle de acesso ao cadastro de base do cidadão, ele será limitado a órgãos que comprovarem real necessidade de acesso e assim estabelecer medida de segurança compatível com a LGPD, com a criação de sistema eletrônico de registro de acesso para efeito de responsabilização em caso de abusos. E, ao final, o ministro propõe que seja dado um prazo de 60 dias para reestruturar o Comitê de Governança. Eu voto no sentido de conhecer a ação direta e a arguição do descumprimento de preceito fundamental e, julgando parcialmente procedentes os pedidos, confiro interpretação conforme ao decreto 10.046, traduzido nos seguintes termos. O compartilhamento de dados pessoais entre órgãos e entidades da administração pressupõe a eleição de propósitos legítimos, específicos e explícitos para o tratamento de dados, artigo 6º, inciso 1º da Lei 13.709. Compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas, artigo 6º, inciso 2. Limitação do compartilhamento ao mínimo necessário para o atendimento da finalidade informada, artigo 6º, inciso 3º, bem como o cumprimento integral dos requisitos, garantias e procedimentos estabelecidos na Lei Geral de Proteção de Dados, no que for compatível com o setor público. Voto ainda no sentido de declarar com efeito pro futuro a inconstitucionalidade do artigo 22 do Decreto 10.046, preservando a atual estrutura do Comitê Central de Governança de Dados pelo prazo de 60 dias, a contar da data da publicação da ata de julgamento, a fim de garantir ao chefe do Poder Executivo prazo hábil para atribuir
ao órgão um perfil independente, plural, aberto à participação efetiva de representantes de outras instituições democráticas e conferir aos seus integrantes garantias mínimas contra influências indevidas.